Pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre Introdução à Química Analítica e na parte 2 dessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo da marcha geral de uma análise química. Paramos aqui na quarta etapa, que trata sobre a obtenção da solução para análise. Tá? Então, a maioria das análises é realizada com soluções da amostra, preparadas em um solvente adequado. Isso significa dizer que, provavelmente, mesmo que você trabalhe com uma amostra no estado gasosa ou no estado sólido, você vai precisar obter uma solução daquela amostra, aonde você vai ter os teus analitos, né, disponibilizados em uma solução, né, no caso, em algum solvente que provavelmente pode ser a água, pode ser algum ácido, alguma base ou algum agente oxidante, tudo bem? Idealmente, o solvente, né, ele deve dissolver toda a amostra, incluindo o analito, de forma rápida e completa. As condições de dissolução devem ser suficientemente brandas, de forma que não haja perdas do analito, tá bem? Geralmente, essa condição de obtenção da solução de análise, né, geralmente a mais branda delas é a extração, que eu vou falar já já para vocês. Né? Então, a conversão do analito em materiais dessa natureza, né, em uma forma solúvel, é frequentemente a tarefa mais difícil e também demorada desse processo analítico. Né? A amostra ela pode necessitar também de aquecimento dessa solução para a obtenção. Aqui eu coloco, né, o tratamento da amostra com ácidos, com bases, com agentes oxidantes, redutores ou alguma combinação desses reagentes para que este solvente, que é o que vai ser, né, o mais adequado na solubilização da tua amostra, que pode necessitar de aquecimento ou não, para que você gere a solução de análise. Aqui eu coloco, né, o processo de extração, que é um dos processos brandos de obtenção da solução da análise, onde você coloca em contato a amostra e o solvente. E esse solvente ele não vai destruir, ele não vai, né, solubilizar a amostra, ele vai apenas extrair o analito, aquele que se encontra ligado à dissolvida superfície do material coletado. É um processo bem brando de tratamento. Existem os que são mais agressivos, né? Então, caso eu não consiga a dissolução em solução aquosa, eu posso utilizar a fusão da amostra utilizando fundentes. Os fundentes nada mais são do que solventes mais poderosos, né? Apenas como último recurso. Isso porque a fusão não é um processo recomendado devido necessitar de elevadas temperaturas, cerca de 300 a 1000 graus Celsius. Existem diversos problemas de segurança, né, porque geralmente esse solvente ele é inflamável ou ele é facilmente, né, explosivo, né, então existe um risco muito grande de acidente devido a esse processo de aquecimento combinado com um fundente, né, com um solvente perigoso. Assim como, né, é possível de contaminação da amostra por impurezas presentes nesse fundente. A fusão leva à formação de produtos solúveis, que nós vamos chamar de fundido. E aqui eu coloco para vocês alguns exemplos de fundentes, né, que vão ser utilizados nesse processo. Então, nessa etapa, o que nós vimos maneiras brandas e agressivas de eu pegar uma amostra sólida e obter uma solução contendo essa amostra, né, que foi solubilizada, e o analito de interesse. É claro que se a tua amostra for líquida, provavelmente você vai pular esta etapa. Na quinta etapa, é a etapa de eliminação dos interferentes. Nessa etapa, ela consiste em eliminar substâncias que estão presentes na amostra e que podem interferir na tua medição. Então, esse interferente ou esta interferência é uma espécie que causa erro na análise,
seja pelo aumento ou atenuação, diminuição da quantidade que está sendo medida do analito, né? Então, é uma espécie indesejável que pode já estar ali presente de forma natural na tua amostra, né? E que você vai precisar eliminar essa ação, né? Essa interferência. Isso vai estar muito associado ao tipo de método que você escolheu para fazer a sua análise. Isso porque, quando eu falo de um método específico, né, ele é um método capaz de medir com acurácia, com exatidão, a quantidade da substância de interesse, sejam quais forem as outras substâncias presentes. Né? Então, métodos específicos, eles têm uma menor influência de possíveis interferentes presentes na amostra. Porém, quando você escolheu um método que ele é mais seletivo, né, um método aonde ele sofre, né, uma maior interferência devido à presença de outras espécies, neste caso, provavelmente a etapa de eliminação dos interferentes ela vai ocorrer, tá bem? Então aqui eu coloco uma observação de que uma melhor seletividade pode ser obtida executando-se análises sob condições cuidadosamente controladas. E como é que eu posso fazer a eliminação desses interferentes? Tá? Então, um plano ele deve ser traçado no caso, para se isolar os analitos das interferências, antes que a medida final ela ocorra. Uma dessas maneiras é o isolamento físico do interferente. Por exemplo, através da precipitação, eu posso retirar fisicamente esse interferente ou estes interferentes da análise, fazer uma filtração e aí eu passo a ter, né, um sistema sem aquele interferente. Eu posso fazer uma transformação desse interferente em uma espécie inócua, né? Então, isso seria um processo de reação, aonde eu transformo o interferente numa espécie que não vai estar reagindo, disponível para reagir ali no teu processo de análise, né? Então, você torna aquele interferente inerte. Posso fazer também extração com solventes, trocas de íons, separação cromatográfica, a própria filtração que eu citei aqui, né? Então, são outras maneiras de eu eliminar possíveis interferentes que vão atrapalhar a medição do teu analito. Um teste muito importante que deve ser acompanhado nessas análises químicas é a chamada prova em branco. Né? Então, o que isso significa? Os brancos, né, eles indicam a interferência de outras espécies na amostra e os traços de analito encontrados nos reagentes usados na preservação, preparação e até mesmo na análise. Isso significa que a prova em branco ela vai te mostrar possíveis interferentes que podem, né, estar ocorrendo, né, dependendo ali do tipo de prova em branca que você executar. Tá? Então, medidas frequentes de branco também permitem detectar se analitos provenientes de amostras previamente analisadas estão contaminando as novas análises, por estarem aderidos aos recipientes ou aos instrumentos. É como se uma amostra estivesse contaminando a outra. Então, imagine você trabalhando em um becker. Você fez uma análise ali, lavou, tudo mais, e depois você vai fazer uma outra análise e você percebe que você pode estar tendo uma contaminação daquele becker, mesmo depois de lavado e tudo mais, da amostra da análise anterior que você fez. Né? Então, a prova em branco ela consegue ajudar o analista a identificar aonde tem interferência no método como um todo, nos reagentes que você está utilizando, na lavagem, na coleta. Né? A prova em branco é um teste que identifica possíveis interferências. Né? Então, eu tenho aqui os tipos de prova em branco. Eu tenho o chamado branco de método, né, que é uma amostra
que contém todos os constituintes exceto o analito e deve ser usada durante todas as etapas do procedimento analítico. Essa prova em branco é uma das mais comuns de serem feitas no laboratório. Ela basicamente é você fazer uma análise exatamente como diz o roteiro, só que na hora que ele falar adicione a amostra, você não vai adicionar a amostra. Você vai adicionar os reagentes, você vai ferver, você vai filtrar, você vai aquecer, você vai fazer tudo que o método ali está indicando para você, menos adicionar a amostra. Então, quando você faz aquilo ali, você não tem o seu analito, porque se você não adicionou a amostra, você não tem um analito. Porém, na hora de medir ele, se por acaso você tiver um resultado, significa que você tem uma fonte de contaminação. Então, você tem como, por exemplo, descartar aquele valor. Então, se eu fiz a prova em branco, branco do método, e encontrei um valor mínimo muito pequeno de analito ali presente, e eu não deveria ter porque eu não coloquei a amostra, então eu posso subtrair aquele valor da minha medida. Eu estou descontando o branco, né, a interferência. Eu posso fazer o branco para o reagente, né? Então ele é semelhante ao branco de método, mas ele não foi submetido a todos os procedimentos de preparo de amostra. O branco do reagente ele se concentra só na identificação de possíveis contaminantes, né? No caso, eu tenho o próprio analito no meu reagente. Né? Eu não estou falando de amostra, eu estou falando do reagente. Então, numa análise, você vai precisar adicionar outras substâncias. E se estas outras substâncias tiverem na sua composição o analito de interesse? É como se você estivesse querendo calcular ferro na água para saber se está contaminado e você coloca um reagente que tem ferro. Você vai dizer que está contaminado, mas não está contaminado. É porque você colocou algo que tinha ferro ali dentro. E o branco de campo, ele é semelhante a um branco de método, mas ele foi exposto ao local de amostragem. Geralmente isso ocorre quando existe alguma preocupação sobre uma possível contaminação durante a coleta. Né? Então eu vou lá, por exemplo, no campo, eu pego o meu frasco de reagente e coleto a amostra. Eu posso fazer tudo exatamente igual, né? Colocando, por exemplo, uma garrafa vazia do início ao fim. Né? Bom, se eu não abrir, se eu não mexer naquela garrafa, eu não vou ter nenhum contaminante ali dentro. Então, o branco de campo é uma maneira de eu conseguir identificar contaminações ocorrendo durante o processo amostral. O branco de método é a estimativa mais completa da contribuição do branco para a resposta analítica. Né? Então, o branco de método é o mais utilizado nos laboratórios, sendo que sua resposta deve ser subtraída, como eu falei, né, da resposta de uma amostra real, antes de calcularmos a quantidade de analito na amostra. Né? Como se a gente descontasse os interferentes que estão sendo colocados ali por conta da manipulação, dos métodos e tudo mais. A sexta e última etapa de uma marcha analítica é a medição final. É nessa etapa que se fará a análise quantitativa, né, que é aquela que determina a quantidade relativa do, né, ou dos componentes desejados na amostra. Aqui, né, quando se analisa uma amostra através de uma técnica, vai ser gerado um sinal analítico, né, um sinal que pode ser químico ou físico, cuja magnitude será proporcional à quantidade de analito na amostra. Né? Esse sinal, né, então, ele pode ser uma quantidade de massa, uma quantidade de volume, a corrente, a absorvância, né, que são propriedades aqui, uma propriedade física e uma propriedade espectroscópica, a condutividade. Né? Então, esses são exemplos de sinais analíticos que vão ser observados, né, e que vão ser proporcionais à quantidade do analito. Os métodos analíticos, né, aqueles que vão provocar justamente a medição final, eles vão ser classificados em clássicos e instrumentais.
Vamos ver os métodos clássicos. Eles são subclassificados em métodos gravimétricos e volumétricos. Nestes métodos, serão, né, envolvidas reações químicas, dissolução, extração, estequiometria. Nós vamos observar que os métodos clássicos eles são métodos que não vão exigir, né, uma instrumentação para a execução. O máximo de instrumentação que vai ser utilizado ali é uma balança analítica ou uma estufa, né? Uma estufa, uma búfala, que são equipamentos de aquecimento. Já os métodos analíticos de instrumentais, né, eles consistem na medida das propriedades físicas do analito, tais como condutividade, que é uma propriedade elétrica, potencial de eletrodo, também elétrico, absorção ou emissão de luz, razão, massa, carga e fluorescência, que são, por exemplo, propriedades espectroscópicas, propriedades relacionadas à luz. A classificação, né, desses métodos analíticos, assim como os métodos clássicos foram classificados em gravimétricos e volumétricos, a classificação dos métodos analíticos será de acordo com a instrumentalização utilizada e, dentro destes, de acordo com a propriedade que é medida. Nós vamos então ter classificação e subclassificações. Nestes testes, né, vão envolver a utilização de equipamentos sofisticados e que também vão envolver reações químicas em algumas etapas. Aqui eu mostro para vocês a classificação dos métodos clássicos, né, que também podem ser denominados de métodos químicos ou convencionais. Então, eu tenho a volumetria e tenho a gravimetria. O que é a volumetria, né, que é um método clássico? Ela vai medir o volume de solução contendo um reagente em quantidade suficiente para reagir com todo o analito presente. De uma forma geral, na volumetria, eu vou determinar o quanto de volume eu preciso de um determinado reagente para que ele reaja com todo o analito de interesse. Quando essa reação for completa, né, quando eu tiver ali a proporção exata de analito para o reagente, o volume que eu gastei é a propriedade, é o sinal analítico que eu vou utilizar no meu cálculo para chegar à concentração do analito. Na gravimetria, já não vai ser o volume, vai ser a massa, né? Então, ele determina a massa do analito ou de algum composto quimicamente relacionado a ele. A volumetria ela vai poder ser dividida em volumetria de neutralização, de complexação, de oxidação-redução e de precipitação. Essa subclassificação ela é de acordo com o tipo de reação que vai ocorrer entre o analito e o reagente. Então, nas volumetrias de neutralização, eu vou ter uma reação de neutralização. Na de complexação, uma reação de complexação. E assim por diante. A gravimetria ela vai ser dividida em gravimetria de volatilização e gravimetria de precipitação. E a gente vai estudar nas próximas videoaulas, né, cada um desses métodos. Bom, quando realizamos corretamente, né, esses métodos clássicos vão apresentar elevada exatidão e precisão, né, e que vão ser muitas vezes superiores aos métodos instrumentais, né, que são métodos mais demorados. Então vejam lá, apesar daqui eu não utilizar uma instrumentação analítica sofisticada, equipamentos, eles acabam tendo uma precisão e exatidão até maior do que quando eu utilizo um determinado equipamento para uma determinada análise, tá? É hoje, muitas vezes, a saída para os laboratórios de pequeno porte, já que um dos instrumentos utilizados, né, em uma análise química clássica é a balança analítica, né? Então, a gente vai trabalhar basicamente com balança analítica, com estufa, com búfala, que são equipamentos simples que só promovem calor e uma medição de massa, né, nessa análise. Os métodos instrumentais ou métodos físico-químicos eles vão ser divididos em duas grandes
subclassificações, que são os eletroanalíticos, né, que vão envolver uma medida de alguma propriedade elétrica, como o potencial de eletrodo, a corrente, a resistência, a quantidade de carga elétrica. E aqui eu tenho subclassificações que vão depender, né, de qual é a propriedade elétrica, como, por exemplo, a potenciometria, que é o princípio do pHmetro, que mede o pH. Ele mede o potencial de eletrodo, e esse potencial de eletrodo é posteriormente convertido para pH. Né? Então, vejam aí como é que essa subclassificação ela é feita. Aqui eu tenho os espectroscópicos. Eles baseiam-se na medida da interação entre a radiação eletromagnética e os átomos ou as moléculas dos alimentos, dos analitos, ou ainda a produção de radiação pelo analítico. De uma forma geral, os métodos instrumentais classificados como espectroscópicos, eles vão produzir, né, eles vão estar relacionados com alguma propriedade luminosa. Eu vou também observar que existem métodos instrumentais que vão envolver uma série de outras propriedades, como a cromatografia, a análise termogravimétrica, a térmica diferencial e uma série de outros métodos que também são classificados como instrumentais. Né? Então, é o que eu coloco aqui nessa observação. Para os métodos instrumentais, algumas vezes, dois ou mais desses princípios podem ser usados em combinação, de modo a se obter a identificação e a quantificação, como, por exemplo, a cromatografia com fase gasosa, né? Que está associada a um outro método, que aqui é a espectrometria, que é um método espectroscópico. Existem até mesmo aqueles que estão associados à medição de um volume e à medição de uma massa. Então, os métodos instrumentais, eles apresentam uma grande variabilidade, eles estão em constante, né, modernização, aperfeiçoamento, tá bem? E eles apresentam aí uma grande gama de possibilidades que podem ser utilizadas. Nesse quadro, eu mostro para vocês as vantagens e desvantagens desses métodos de uma forma geral. Então, quando eu olho aqui os métodos químicos clássicos ou convencionais, eu vejo que ele tem como vantagens, né, o fato da utilização de equipamentos simples e a exatidão elevada, girando em torno de 99%. E o que ele apresenta de desvantagem? Quantidades relativamente grandes de amostras, a determinação de concentrações não muito baixas de espécies químicas. Isso significa que se o teu analito estiver numa concentração muito baixa, né, um método clássico ele já não vai ser tão ideal na determinação daquele analito, porque ele não é tão eficiente, né, ele não conseguiria detectar concentrações muito baixas. E aí, o quanto é esse muito baixo vai depender do analito, vai depender do método clássico que você está trabalhando, tá bem? E eles apresentam uma execução lenta. Por eles exigirem um trabalho mais manual do analista, isso demanda muito tempo laboratorial, tá? Então, essas são as vantagens e as desvantagens dos métodos clássicos. Dos métodos instrumentais, eu tenho como vantagem, né, o fato da determinação da necessidade de pequenas quantidades de amostras, né? Então eu consigo trabalhar com volumes ou massas muito pequenas de amostras e conseguir uma resposta sobre uma grande quantidade de perguntas, tá? São de execução extremamente rápida, a maior parte deles são automatizados, né? Desde da amostragem, né? Então, existem ali bandejas automáticas nos quais o equipamento ele vai de frasco em frasco fazendo a medição e até mesmo adição de reagente, diluição da amostra, tá bem? Você só faz a programação, isso pode às vezes até demorar, porém o equipamento ele acaba
funcionando durante muito tempo, né, sozinho. Então você faz uma programação demorada e se você tiver aí 500 amostras que vão levar muito tempo para serem lidas, né, o equipamento processar uma a uma, ele faz depois que você faz a programação, ele faz tudo de forma automática. Determinação de pequenas concentrações de analitos. Então, se o teu analito tiver numa quantidade muito pequena, né, numa quantidade de traço, é ideal que você execute através de um método instrumental. Quais são as suas desvantagens? São onerosos. Por serem equipamentos sofisticados, esses equipamentos eles têm um alto custo, geralmente eles são comprados, são cotados em dólar, né? Então são valores muito elevados, tanto de compra como de instalação, como de manutenção, tá? Eles exigem calibração prévia, que é um ajuste operacional, né? Um ajuste técnico do equipamento e a exatidão deles é menor. Apesar de ser uma exatidão de 95%, é uma exatidão considerada ainda válida e muito válida também nos processos rotineiros. Imagine você tendo uma grande quantidade de amostras, né, tendo que processar num tempo curto. Né? Então, mesmo você trabalhando com uma exatidão menor, de 95%, ainda está dentro do aceitável. Então aqui eu coloco para vocês uma síntese. Os métodos clássicos, eles são ideais para análises esporádicas, né, que não são de rotina, são de baixo custo, aparelhagem de fácil aquisição, a maior parte são vidrarias e materiais simples de laboratório, e os equipamentos mais sofisticados, balança analítica, estufa, mufla, tem um custo baixo, né? Então, quando você compara com o preço de um equipamento como um cromatógrafo, que você vai estar comprando por quase 200, 300 mil, uma estufa de 3, 4 mil reais é muito pequeno o valor, né? E são adequados quando o constituinte, quando o analito está numa quantidade macro. Já os métodos instrumentais são ideais para análises de rotina, tá bem? Apresentam um custo mais elevado, então demandam de um investimento maior, exigem um pessoal treinado, então não é qualquer pessoa que consegue ligar e operar um equipamento, tá, de uma análise instrumental. Ele é ideal para análise de traços, são concentrações em partes por milhão, partes por bilhão, por trilhão, tá certo? Necessita de calibração, então o equipamento ele vai ter um uso e ele vai precisar passar por um processo de manutenção, dependendo da quantidade, né, de amostras, de uso, esse processo ele pode ser diário, semanal, mensal, tá bem? Apresenta uma grande aplicação na indústria no nosso dia. Hoje, a maior parte dos laboratórios de análises clínicas utilizam diversos equipamentos, né, devido ao grande número de processamento de amostras e apresentam uma maior sensibilidade. Né? Eles conseguem distinguir valores, concentrações de uma amostra para outra de uma forma muito mais eficiente do que um método clássico. Dando continuidade, vamos falar um pouco agora sobre a calibração, que, como nós vimos, é fundamental quando a gente está trabalhando com métodos instrumentais de análise. Então, o que é a calibração? Ela consiste em submeter quantidades conhecidas do analito a um método de medida usando padrões adequados. Né? No caso, esses padrões vão ser soluções ou materiais sólidos. Né? A calibração ela é, né, uma análise do desempenho do instrumento. E para que você possa fazer a medição dessa análise de desempenho,
você vai utilizar essas quantidades conhecidas do analito que vão ser provenientes de uma solução padrão. Dessa forma, você tem como definir critérios e informar qual é o estado do desempenho daquele equipamento, tá? Então, os critérios de desempenho característicos de um instrumento podem ser a precisão, o bias, sensibilidade, limite de detecção, faixa de concentração, seletividade, entre outros, né? Essa medida da concentração, né, do conhecida do analito, né, na obtenção de dados analíticos, né, a partir da medida de uma amostra que vai ser pré-tratada. Então, eu preparo uma solução padrão de concentração exatamente conhecida, né, e vou fazer a medição desta concentração, né? Então, quando se emprega instrumentos, esse sinal analítico ele vai ser fundamental para que eu possa estabelecer, né, essa concentração do analito e possa então estimar o desempenho de calibração daquele meu equipamento. Aqui eu apresento para vocês alguns desses critérios de desempenho, né, e com alguns termos que são importantes para que a gente entenda, né, como eles vão ocorrendo dentro da linguagem relacionada à química analítica. Então, o primeiro deles a gente já falou, que é a precisão, né? Então, a precisão ela pode ser definida como sendo a medida da reprodutibilidade de um experimento, né? Em outras palavras, é a proximidade dos resultados em relação aos demais. Vejam que eu não estou comparando os meus resultados com um valor real. Eu estou comparando os resultados entre si, se eles estão próximos ou não. Se eles são certos ou não, é algo que eu vou ver depois, tá bem? O bias é a medida do erro sistemático, né? O que é o erro sistemático? Como já falado, é o erro previsível e que não pode ser eliminado. Ele pode apenas ser reduzido ou corrigido. A sensibilidade, né? Então, ela é indicada pela capacidade do equipamento em medir a menor concentração possível do analito. Quanto mais sensível o equipamento for, menor é a concentração que ele consegue, né, ali medir daquele analito, né? Também expressa a capacidade técnica em diferenciar dois valores de concentração próximos. É, Dois fatores limitam, né, a sensibilidade, que é a inclinação da curva de calibração, e a gente vai já já mostrar para vocês isso, e a reprodutibilidade ou precisão dos dados disponíveis, né? Então, quando dois métodos apresentam a mesma precisão, aquele método que apresentar a maior inclinação na curva será o escolhido. Tá? Isso no caso de eu precisar optar por um entre dois ou mais métodos que apresentam uma mesma precisão. É a inclinação da curva que vai me ajudar a selecionar qual dos métodos é o melhor. Um outro critério de desempenho é o limite de detecção. Então, a definição mais usual é que este é dado pela menor concentração do analito que pode ser detectado. Detectar é uma coisa, quantificar é outra. Então, o limite de detecção, ele justamente mostra esse, né, mínimo detectado, porém não necessariamente quantificado em um nível de confiança pré-estabelecido. A faixa de concentração é aquela até onde permanece ou apresenta a linearidade da curva de calibração, né? Vocês vão ver que a curva de calibração, na verdade, ela é uma linha, uma reta, né, ascendente, geralmente. Então, essa reta, ela precisa ter uma linearidade na sua ascensão. Então, dentro dessa linearidade, eu tenho a faixa ideal de trabalho. A linearidade, então, né? Então, o que, que é? A linearidade de um método deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de obter respostas analíticas diretamente proporcionais à concentração de um analito em uma amostra. Então, esse diretamente proporcional aqui é fundamental, né? A concentração do analito e a resposta analítica
que eu vou obter para cada concentração, eles precisam estabelecer essa relação aqui, diretamente proporcional. O limite de quantificação é definido como a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada. Vejam, o limite de detecção é a menor quantidade detectada do analito. O limite de quantificação é a menor quantidade determinada com precisão e exatidão aceitáveis sobre as condições experimentais estabelecidas. E a seletividade ou especificidade refere-se ao quanto o método aplicado a determinado analito está livre de interferências. Vejam, quanto mais seletivo ou específico for o método, mais livre de interferências aquele método está. Ou seja, o método ele é indiferente à presença na amostra de espécies que poderiam interferir na determinação do analito. Aqui nessa imagem, a gente pode ver, por exemplo, a construção de uma curva de calibração. A gente falou anteriormente sobre a inclinação, né? Então, quando a gente faz uma calibração, a gente obtém aqui a equação da reta, né? Com os valores de coeficiente A e B, tá certo? O valor de x ele representa a concentração e o valor de y representa a resposta analítica. Então, a curva de calibração te ajuda a encontrar uma equação que relaciona concentração e resposta. Quando você estiver trabalhando com uma solução de concentração desconhecida, você vai saber a resposta analítica daquele equipamento. A concentração você vai achar através da resolução da equação da reta. O valor de R mostra justamente a proporcionalidade entre concentração e resposta à medida. O quanto mais próximo de 1, melhor é a relação de proporcionalidade entre concentração e a resposta analítica. Então, para o estabelecimento da linearidade, deve-se utilizar, no mínimo, 5 concentrações diferentes da substância química de referência para as soluções preparadas em, no mínimo, triplicata. Então, quando eu for preparar essa curva de calibração, eu vou escolher pelo menos 5 valores de concentração. Então, eu vou ter a solução de referência, então eu vou preparar numa concentração que poderia ser, por exemplo, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 e 10 ppm. Levar o equipamento e aí eu vou obter as respostas dos sinais analíticos. E aí eu consigo fazer, por exemplo, no Excel, esse gráfico. Então, para encontrar a melhor reta, que na realidade é uma curva de calibração, que passa pelos pontos experimentais, pode ser feita uma análise visual do gráfico de calibração. No entanto, em muitos casos, é mais razoável determinar a melhor reta pelo chamada regressão linear, o método dos mínimos quadrados. Então, é através desta ferramenta matemática que eu consigo obter aí o resultado sobre a linearidade da minha curva de calibração. Vejam aqui, novamente, a curva de calibração. Vejam agora o que seria a faixa de trabalho, que é quando eu tenho a linearidade dessa curva. Então, nessa faixa, é a faixa de trabalho ideal. Geralmente, aqui eu vou ter um R, um valor de coeficiente de correlação, que deve ser aí o mais próximo de 1, tá bem? Abaixo aqui eu tenho o limite de quantificação, menor quantidade do analito quantificado, e aqui o LD, que é a menor, o limite de detecção, que é a menor quantidade do analito detectável, tá bem? Então é uma forma da gente observar esta curva de calibração que muito é desenvolvida nos trabalhos envolvendo métodos instrumentais de análise. Bom,
Agora que nós já temos o resultado do analito, nós chegamos ao momento de fazer o cálculo dos resultados, né? Então, o cálculo da concentração dos analitos, ele é baseado nos dados experimentais coletados na última etapa, que foi a etapa da medição, né? Nas características do instrumento de medida e na estequiometria das reações químicas. Então, vocês vão precisar utilizar equações e até mesmo algumas medidas instrumentais para chegar ao resultado final. Outros equipamentos já fornecem para você diretamente o valor, como o potenciômetro, né, o pHmetro, o condutivímetro, eles já te fornecem um valor exato. Outros, como por exemplo o espectrofotômetro, eles vão te fornecer um sinal analítico, que depois você vai precisar fazer cálculos para transformar esse sinal analítico em uma resposta, né, um valor ali de concentração. E por fim, a gente chega no momento de avaliar, né, e de propor ações com base nos resultados obtidos, né? Então, na interpretação dos resultados obtidos, a partir da medição e calibração, né, incluindo o controle de qualidade analítica por um procedimento adequado. Né? E aí a gente chega, o resultado, então, ele é confiável, né, com base em todos os cuidados que você teve, os critérios de desempenho, tudo, toda a execução da marcha analítica, você tem um resultado que é confiável, né? Então, o resultado não é apenas um valor, e sim uma faixa de valores, então, aonde você tem a inclusão de incertezas que são inerentes à análise. Lembrem da triplicata, né? Então, quando eu trabalho ali com triplicata de uma amostra, eu vou ter uma variação em torno de qual seria o verdadeiro valor de uma determinada amostra. Por isso que muitas vezes você vai ter o resultado de uma determinada amostra, por exemplo, sendo expresso da média e o desvio padrão. É importante que o analista sempre tenha acesso aos dados de validação, né, que são dados que são mais complexos relativos à metodologia que foi aplicada, tá bem? Para garantir, né, a validade dos resultados. E a ação, que consiste no uso do resultado analítico para uma decisão com respeito ao problema original. Né? Então, o que você vai propor com base nesses resultados que você obteve, né, de analito na determinada amostra? Você vai comparar com uma legislação, com um manual de referência, que esses valores eles são prejudiciais, são benéficos, tudo isso precisa ter uma finalidade. E por fim, a gente chega em alguns pontos que a gente vai só relembrar, um passo a passo, na realidade, de como é que a gente deve ter de critérios para escolher o método analítico. Então, eu coloco aqui com vocês logo a composição química. Né? Então, você precisa ter um conhecimento prévio da composição química da amostra para entender se o teu analito ele vai ser um componente macro, micro, né, ou até nano dentro dali daquela composição global da amostra. E até mesmo uma identificação de se ele de fato existe ali. Né? É lógico que existem substâncias que são comuns. Né? Lembrem do exemplo do mercúrio. Eu vou ter mercúrio em todo lugar? Não. Então, antes de eu querer fazer um estudo de mercúrio, eu preciso ver se a minha área está exposta ao mercúrio, porque senão eu posso ter um gasto muito grande, né, de coleta, de tratamento, e no final das contas não tem mercúrio. E por que não tem mercúrio? Porque não é um elemento comum na natureza. A quantidade de amostra disponível, né? Então, falamos aqui que os métodos clássicos eles exigem uma maior quantidade de amostra, né? Enquanto que os métodos instrumentais eles trabalham com menores volumes, menores quantidades de massa e conseguem fornecer uma resposta, né, de analitos muito mais completa. O número de amostras a analisar, isso porque os métodos instrumentais são rápidos, tá bem? Porém, a adição de novas etapas, como aquecimento, calibração, tem os métodos clássicos, que são de execução mais demorada. Então, caso você tenha tempo, né, e não tenha tanto recurso, você pode, por exemplo, utilizar um método clássico.
as quantidades relativas do componente desejado, né? Então, aquilo que eu havia conversado com vocês, qual é o teor do teu nutriente, do teu analito na amostra? Se ele tiver maior que 1%, né? Ele constitui mais de 1% da tua amostra, então ele é um componente macro. Se ele é menor do que 1 e maior do que 0,01, ele é um componente, né, que a gente chama não seria um micro, né? Porque o micro ele está ali abaixo de 0,01. Então ele é um componente intermediário, quando ele se encontra nessa faixa aqui de 0,01 a 1%. A exatidão, como eu falei para vocês, os métodos clássicos têm de 99% e os instrumentais de 95%. Mesmo sendo 95%, isso não significa que eles são métodos ruins, são métodos excelentes e eles estão dentro de uma faixa de erro considerada aceitável. Tem que ter cuidado também com os problemas causados pela natureza do material, né? Então, se a substância é radioativa, corrosiva, são explosiva, inflamável, tudo isso precisa levar em consideração e a interferência de outros constituintes do material. Lembrem, você vai trabalhar com o método seletivo, né? Que ele vai trabalhar ele consegue ter ali a identificação de um componente, de um pequeno grupo de analitos ou específico. Ele vai determinar especificamente aquele teu analito. Tudo isso vai impactar na presença ou não de interferentes. Por fim, atualmente, o grande desafio para a química analítica é determinar um número cada vez maior de componentes, tá? Então, englobar mais analitos de maior complexidade, porém numa análise mais simples, rápida, complexa, mais rápida e direta, tá? Em quantidades cada vez menores, né? Em um número crescente de amostras e no menor tempo possível pelo menor custo. Desta forma, a gente tem e percebe o avanço da química analítica sempre com o objetivo de trazer aos pesquisadores e os cientistas, de uma forma geral, métodos que garantam maior exatidão, respostas confiáveis, no menor tempo possível, com o menor custo possível também. Tudo bem? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula que tratou do tema Introdução à Química Analítica. Vocês puderam ver que ele foi uma aula, né, que nós tivemos uma aula puramente teórica, com diversos conceitos, com diferentes definições, muitos detalhes a serem aprendidos e lembrados. É muito importante que essa linguagem técnica de química analítica seja incorporada ao seu vocabulário, porque nas aulas seguintes nós vamos utilizar todos esses termos e definições quando a gente falar dos métodos clássicos mais específicos, dos métodos instrumentais também de forma mais específica. Espero que vocês tenham gostado da aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode rever essa aula quantas vezes você quiser, tudo bem? Você pode também utilizar o Telegram para enviar as suas dúvidas e, principalmente, utilize o fórum do Cigar para compartilhar com todos os seus amigos as dúvidas e respostas que a gente for disponibilizando acerca do assunto. No mais, um abraço e até a próxima aula.